Boa noite, meus amigos. Iniciando mais uma live aqui no canal Trilha Espírita. Hoje, dia 9 de novembro de 2021, uma terça-feira. Excepcionalmente, nós vamos fazer a nossa live, porque nós hoje temos um convidado, um amigo que disponibilizou gentilmente a agenda para estar aqui conosco, que é o nosso querido Simão Pedro. E hoje com um tema muito importante, que é você e a paz. Boa noite a todos que vão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma noite de aprendizado, de estudo, extrair do nosso convidado as informações que nós precisamos, né? Porque ele tem muito conteúdo para passar para a gente. Eu costumo dizer que é o nosso mestre. Vamos ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora chegou. Deixa eu aceitar aqui. Vamos aguardar o Simão entrar. Olá! Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, né? Boa noite, meu amigo. Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Tá me ouvindo E com bem? você? Bem, Estou te graças a ouvindo Deus. bem. Que bom, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom, que alegria para os nossos corações recebê-lo aqui mais uma vez no Trilha. Alegria minha. Você que é essa pessoa incrível que acreditou no nosso trabalho, no nosso propósito desde o início, Eu quando eu sou. acho que nem nós mesmos acreditávamos. Não, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Gosto de assistir, sempre que eu consigo, eu entro nas lives aqui do Trilha, acompanho as entrevistas, acompanho as músicas, né? Acompanho os estudos, muito legal. Tá? Eu sou um dos fãs de carteirinha do Trilha Espírita. Ai, que maravilha! Isso que nos fortalece, né? Esse propósito de lançar uma sementinha de paz, uma sementinha de informação para esse mundão tão necessitado e para Pois é, nós, primeiramente, né? pois é, exatamente. Vocês estão fazendo um bom trabalho e feliz que nós estamos aqui com vocês. Sim, eu ainda falava, vou enrolar um pouquinho aqui para dar tempo para o pessoal entrar, então uns 2 minutinhos aí. Fique à Eu ainda vontade. agora falava com a Tereza, falei, Tereza, ela falou assim, amiga, vai dar tudo certo e tal. Eu falei, não, eu tô bem tranquila, o difícil vai ser segurar a emoção de estar com o Simão, Que porque isso, gente, de jeito nenhum. foram muitos dias, né, que nós estudamos juntos. Então a nossa gratidão é imensa, assim, por esse papel de pacificador que você desenvolveu tão bem durante a pandemia, né? Quantas pessoas, quantos de nós, por semanas e semanas, o único evento que a gente tinha, assim, que a gente ficava esperando era os nossos estudos. E através desses estudos nós construímos uma rede de amizade por esse Brasil inteiro, né? Quantas sementes foram lançadas. Então, você é o nosso mestre. Não, não, não. Nós somos todos estudantes, né? O mestre é o Cristo. Nós somos estudantes. Estamos Tá certo. aprendendo junto. Né? E para mim é uma Então alegria. vamos. E vai dar tudo certo. Nós vamos bater um papo aqui e vamos seguindo. Como dizemos aqui em Sim. Minas, vamos costurando. Sim. Eu sou neta de mineiro, então vai ser uma boa prosa. Bom, como toda live eu faço, né? Iniciamos com uma pequena prece, rogando a espiritualidade amiga, sempre presente, que ela nos assista, que nos oriente, que conduza esses momentos, que nós possamos ter a serenidade, a sabedoria e que as pessoas que necessitam dessas informações
para ter um pouco de alívio em seus corações, possam ter acesso. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Simão, mas que palavrinha pequenininha e danada repleta de informações, né? A paz. Muitos de nós confundimos a paz com... A gente fala assim, eu estou precisando um pouco de paz. Então, eu vou lá para a beira do rio. Nós aqui temos muito rio, então vou pescar. Você aí tem as montanhas, tem as cachoeiras. Quem mora no litoral vai fazer aquela caminhada na beira da praia. E aí a gente pensa, né? Hashtag paz. Estou em paz. Mas basta um momento e a nossa mente, né, os nossos pensamentos, esse cavalo desenfreado, desembestado, pode nos remeter a lugares, a momentos, a situações em que nós, entre aspas, perdemos a nossa paz. Então, eu fui pesquisar no dicionário o que era a paz e me defrontei com alguns significados que eu lembrei daquela fala de Jesus, que ele fala que eu vos dou deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz do dicionário, a paz que nós temos, que nós imaginamos ser no dia a dia, é muito diferente dessa paz de Jesus, certo? O que é? Na verdade, qual a diferença? Se a gente for trabalhar com a ideia, né, trazida pelo Cristo, você citou muito bem aí o versículo 27, né, do capítulo 14 do Evangelho de João, e ele vai trazer essa ideia da paz, né, e ele deixa claro que há dois tipos de paz. Ele diz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Mostrando-nos que o sentido da ideia para a paz não é o sentido que normalmente o mundo dá à palavra ou ao sentimento de paz. E é interessante que esse trecho, Emmanuel comenta, salvo engano, no capítulo 60 do livro Fonte Viva, em que ele diz que a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Ele utiliza esse termo, né, que costuma ser confundida com preguiça rançosa. Porque nós achamos que paz é ausência de problemas, que paz é ausência de conflitos. E a paz não é isso. Eu posso estar sem problemas e não conseguir o estado da paz. Eu posso estar com problemas e conseguir o estado de paz. Porque a ideia da paz que Emmanuel nos traz, aí agora lá no capítulo 132 do livro Fonte Viva, ele diz que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Veja como ele vai entender essa paz que Jesus colocou quando ele disse, não vou-la dou como o mundo a dá. Emmanuel foi nos dizer que a paz do Cristo, ou a paz em Cristo, é a quitação da consciência para com a vida. Então ele nos mostra claramente que a paz é um sentimento interior de estar bem consigo mesmo, de estar bem com a consciência. Não é uma questão de externalidade, não é uma questão de exteriorização. É uma questão de internalidade, de interiorização, que é justamente onde nós encontramos o senso de rumo certo, a consciência. Ela que nos dá o sentido, ela que nos dá o que a gente chama de senso de rumo certo. A consciência vai indicando. É na consciência que nós temos o indicativo da lei de Deus, como falam os Espíritos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. E se nós observarmos que a lei de Deus é para a nossa felicidade, que é o que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, se nós observarmos isso, nós veremos então que a felicidade é um estado de consciência e a paz é justamente esse aspecto
da consciência serena. Por isso, Emmanuel vai dizer que a paz decorre da quitação. Veja, estar quite, da consciência para com a vida. Então, já vamos perceber que não se trata de elementos externos, não se trata de situações externas, se trata de uma disposição interna. Se trata de uma situação que nos leva a nos conhecer, a perceber as nossas virtudes, a perceber os nossos defeitos, a conviver com os defeitos, tentando desenvolver as virtudes. Esse estar bem consigo depende de autoconhecermos. Por isso que os espíritos chamaram a atenção, em especial o Espírito Santo Agostinho, chamou a atenção para essa importância do autoconhecimento. Quando ele foi nos dizer, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal é justamente conhecer-se a si mesmo. Quando nós fazemos isso, não é que nós ficaremos serenos sem problemas, é que nós estaremos resolvidos ante os problemas. Nós não conseguimos, muitas vezes, resolver os problemas, mas nós podemos nos resolver perante os problemas. Eles continuam os mesmos, mas nós deixamos de ser os mesmos e passamos a enxergar com a visão mais aclarada, mais ampliada. Então, é importante nós ajustarmos essa ideia do Cristo com o que a Lâmina nos fala agora aqui, ó. Uma outra frase de Jesus, que está lá no versículo 32 do capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a fala do Cristo. Então veja o detalhe, tende bom ânimo. Então essa ideia da paz efetiva é justamente o ânimo de alma, né? Animos, o ânimo de querer crescer, de querer se melhorar. Então, é preciso que nós entendamos que podemos estar no meio do burburinho em paz. E podemos estar no mais tranquilo silêncio, na melhor praia, na melhor montanha, nos melhores rios, mas não em paz. Porque não há uma quitação da consciência para com a vida. Não há essa quitação. Então, aqui o Fábio cita o Palavra de Vida Eterna, né, o capítulo 57, que é justamente o Emmanuel trabalhando essa ideia da paz do mundo. Então, percebamos esse sentido para a palavra paz, que nós veremos que não está ligada necessariamente a essas questões exteriores. Não vai bastar uma viagem de férias para eu encontrar a paz, porque ela não está lá, ela não está aqui, ela não está acolá, ela está em mim. É uma disposição interior. E quando, Emmanuel, eu estou meio, desculpa as tosse, mas eu estou com uma crise alérgica, vamos combinar, se atacar a alergia, eu saio, você comanda aí, da Simone. E aí eu volto depois. Tranquilo. Quando o Emmanuel fala da quitação com consciência, eu me lembrei da questão 1019, né? Que Santo Agostinho fala de examinarmos a nossa consciência todos os dias, não somente, né, no Réveillon, como normalmente nós fazemos. Essa frase que a Lâmina citou, para mim, funciona como um mantra, sabe? Naqueles dias muito difíceis, em que as coisas saem do planejado, que a gente acha que não vai dar conta, essa frase, ela é linda, né? Que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, são duas passagens que, para mim, assim, é um ponto de conexão com a espiritualidade, né? Que me traz um eixo
É essa passagem e a passagem de Jesus acalmando a tempestade. Porque quem de nós não tem tempestades, né, no nosso dia a dia? Então, imaginarmos que Jesus está conduzindo o barco. Principalmente, Simão, quando hoje nós vamos ver os noticiários, né, ver as informações que aparecem, e muitas vezes nós nos chocamos. E a importância da gente ter uma doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos esclarece, porque nós sabemos que nós não estamos à deriva, que nós temos um governador desse planeta, que é Jesus. Então tudo está certo, tudo está no momento certo, e que para a gente acalmar o nosso coração. Mas na questão 784 do Livro dos Espíritos, tem uma resposta, né, dos espíritos que eles falam que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Nós temos na questão 1019, eu acho que é 1019, você me corrija aí se não me falha a memória, que jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra. É uma pergunta, né? Como que nós podemos assimilar tudo isso? Como que nós podemos compreender? Por exemplo, a paz, eu imagino ela como uma escala, né? Então, paz para mim é uma coisa, paz para o outro é outra coisa. Então, de acordo com o que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor essa paz, ressignificando ela. Ok. Eu vou começar com a pergunta que a minha querida amiga de Berlândia, né, a doutora Marlene Rosa, nossa, esse doutor, eu sempre falo, é com carinho, eu adoro chamá-la assim, minha professora. E ela pergunta se o auto-perdão poderá nos levar à paz de consciência. É o fundamento. Não há paz de consciência sem o auto-perdão. Porque se eu não olhar para mim mesmo, me conhecer e perceber as minhas potencialidades, perceber as minhas virtudes e perceber os meus defeitos e trabalhar com esse conjunto, eu não conseguirei desenvolver a paz de consciência. Porque a consciência, essa reforma, vamos chamar de consciência, essa reforma íntima, nós podemos dizer o seguinte: aceitemos a nossa parte sombra e façamos brilhar a nossa parte luz. Porque nós somos seres espirituais que temos toda a potencialidade evolutiva. Então, não é lidando, recalcitrando no mal que a gente vai evoluir. É justamente promovendo as ações benévolas, as ações do bem. É promovendo o bem em nós com com a aceitação de nós mesmos. Com essa autoaceitação, que não é sinônimo de acomodação. Não é. É uma autoaceitação. É perceber que há muitas coisas que eu ainda preciso mudar em mim. Há outras que eu já mudei. E há outras que eu preciso conservar. E saber que tudo tem um tempo para isso. Não é tempo cronológico. É tempo de maturação. É um estado de maturação. Então, é fundamental, ao falar sobre o auto-perdão, nós não olharmos como uma desculpa. Não, é uma desculpa para acomodação. Não, não. O auto-perdão é olhar para si mesmo para poder dizer que você, tenho eu, a potencialidade para crescer, para melhorar. E perceber que, muitas vezes, o erro é um indicativo de acerto. É o indicativo da virtude negativa, ou seja, é o indicativo de que a conduta precisa ser alterada. Então, até há um espírito, Lâmia gosta muito dos textos dele, que é o espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele tem um capítulo, lá não tem número de capítulos, são só títulos, né? O capítulo chama Todos são os caminhos, todos são os caminhos. E ele diz lá que um erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada de acertar. Percebeu? A gente muitas vezes erra no afã de acertar.
Isso não é um erro, é uma tentativa frustrada de acerto. Então, precisa ser interpretado para que nós possamos mudar o rumo das ações, mudar o curso das ações. Indo para a questão 1019, que você trata, que é a última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores, o bem jamais terá lugar sobre a terra? E os Espíritos respondem, o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, dentre os espíritos que vierem habitá-la, os bons sobrepujarem os maus. Depois eles dizem à frente, mas o bem só desaparecerá da terra quando dela forem excluídos o orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes, a falta da sensação de paz está nos nossos sentimentos. Porque se somos egoístas, o mundo se limita a nós. E quando algo não é favorável a nós, nos tira do eixo. Quando somos orgulhosos, desenvolvemos a prepotência, significa que nós nos colocamos acima dos outros. E quando alguém prospera mais do que nós nos incomodamos. Desenvolvemos pelo orgulho, pelo egoísmo, desenvolvemos o ciúme, desenvolvemos a inveja. O que é o ciúme? É querer, ou melhor dizendo, o que é inveja? É querer estar no lugar do outro. E o que é o ciúme? É querer que o outro não esteja no lugar que ele está, mesmo que eu não esteja. Ou seja, são sentimentos que nos corroem, que nos machucam. Então, como ter paz, como desenvolver a paz, se nós guardamos sentimentos de orgulho, egoísmo, prepotência, se ainda queremos ocupar o espaço alheio, então é difícil desenvolver o senso de consciência quitada para com a vida, ou quite para com a vida, se nós ainda olhamos a vida por esse prisma de egoísmo, orgulho. Foi dito aqui sobre o caminho para a paz, perguntou-se a Mohandas Gandhi justamente isso, perguntou a ele, Gandhi, qual é o caminho para a paz? Ele diz, a paz é o caminho. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. A paz é o caminho para a vida. Ou seja, é a consciência tranquila que me dá o senso de vida certa, de rumo certo. Então, se nós não trabalharmos com isso, veja um outro sentimento que não permite-nos desenvolver a paz, a mágoa. André Luiz, ele nos fala que guardar a mágoa é permanecer nas sombras. O Espírito André Luiz nos mostra isso. Guardar a mágoa é permanecer nas sombras. Então, percebamos esse aspecto de permanecer nas sombras. Quem permanece nas sombras? Quem guarda a mágoa. Não quer dizer que não nos entristecemos com as condutas alheias. Não nos entristecemos com as ações alheias para conosco. Sim, se as ações não forem boas, forem danosas, nós nos entristeceremos. Ficaremos, sim, muito tristes. Ficaremos tristes ao extremo. Mas há uma diferença entre a tristeza do fato e a mágoa em relação ao fato. Porque a mágoa é um sentimento que eu desenvolvo. Não é um sentimento que outro me dá. É uma reação que eu tenho a uma atitude alheia. Então, eu sou o criador da minha própria mágoa. Tanto é que o verbo magoar é um verbo que nós chamamos pronominal reflexivo. O que é pronominal? Ele precisa de um pronome para ser conjugado. E o pronome a ser utilizado tem que levar ao reflexo do sujeito da conjugação. Então, vejamos o verbo magoar. Não é eu magoo, é eu me magoo. Tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. Então, não posso sequer conjugar o verbo dizendo ele me magoa. Eu me magoo com ele.
eu me magoo com a atitude dele. Percebemos? Percebeu? Então, esse é o aspecto que muitas vezes nós não pensamos. Que somos nós que vamos alimentando esse aspecto da mágoa e afastando-nos da consciência tranquila, afastando-nos da paz. Quando eu ainda alimento aquela sensação de tristeza culpando o outro. Se nós pensarmos mais detidamente, nós perceberemos até que a mágoa é uma reação por não atendimento das nossas expectativas em relação a terceiros. Ou seja, eu me magoo com você porque você não fez o que eu esperava que você faria. Eu vou dizer assim, eu me magoei com você porque eu não esperava que você fizesse isso. Ou seja, eu estou te obrigando a agir do jeito que eu quero que você haja. E por você não ter agido, me magoei. Mas, na verdade, não é isso. É que eu estou querendo pautar a sua conduta pelo diapasão meu, pelas minhas próprias regras. Percebamos o Cristo. Por que o Cristo tinha essa paz? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Ele teve uma vida pública altamente atribulada. Ele teve uma vida pública que geraria apreensões e mais apreensões. E ele sempre estava em paz. Sereno. Porque tinha consciência tranquila. Imaginemos dois fatos. Jesus entra em Jerusalém, aplaudido pelas pessoas, ovacionado, cantando Hosana, e uma semana depois, a maioria daquelas pessoas estava dizendo, crucifique-o. A maioria daqueles que aplaudiram-no quando ele entrou. Ele é pregado ali na cruz, a cruz é içada, ele olha para aquele povo que estava dizendo crucifique-o e disse o que para eles? Se fôssemos nós, o que nós diríamos? Eu diria assim, tudo bem, cuidei de vocês, é isso que vocês fazem comigo, né? Eu curei a sua filha, eu curei sua mãe, curei sua irmã, eu multipliquei os pães para pagar para a fome de vocês e vocês fazem isso comigo? Estou magoado. Mas o que o Cristo disse? Pai, perdoa eles. Não sabem o que fazem. Vejam, isso é a consciência tranquila. Não interessa o que os outros fizeram, interessa o que ele está fazendo. Ele foi traído por um dos seus apóstolos o nega, todos fogem quando ele foi preso, ou seja, ninguém para acompanhá-lo e ampará-lo naquele momento. Ele é crucificado, os apóstolos se escondem, reunidos, escondidos, Jesus aparece para eles e diz o quê? Se fôssemos nós, eu diria o que para eles? Turma de ingrato, andei com vocês esses 3 anos ou mais, fiquei junto com vocês, viraria para Pedro e falava, curei lá a sua sogra, cuidei da sua família. Eu acho que eu nem iria lá, viu, Simão? E vocês fogem quando eu me magoei. Mas o que ele disse? A paz esteja convosco. Tomé não estava junto. Eles contam para Tomé. Tomé não acredita. Jesus aparece de novo e fala, a paz esteja convosco. E chama Tomé. E diz assim, toca-me. E quando Tomé toca, ele fala, Senhor, se fôssemos nós, o que nós diríamos para Tomé? Bem feito, agora você acredita, né? Bem feito, tá vendo? Toca, tá vendo? Mas ele disse ao Tomé o que ele disse para os outros, ele deu um ensinamento para os outros, ele disse, acreditaste, porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados os que acreditam, sem nada ver ou tocar. Então, veja o que é o senso de paz. Gandhi,
quando foi preso, numa das várias vezes em que foi preso, injustamente, ele foi justamente perguntado sobre isso. Ele saiu da prisão e provou que era uma prisão injusta, então houve o relaxamento da sua prisão, e eles perguntaram, você perdoa a Inglaterra por ter ele prendido dessa forma? E ele diz, não, eu não perdoo. E disseram, mas como um coração que prega a não violência não perdoa? Ele disse, eu não perdoo porque ela não me ofendeu. Para haver o perdão tem que haver ofensa. E se eu me sentisse ofendido com ela, eu estaria no nível dela, da própria injustiça. Então disseram, então você luta contra a violência? Ele disse, não, eu sou a favor da paz. Eu não sou contra a violência, eu sou a favor da não violência. Porque se eu me coloco contra, eu já me armo, nem que seja mentalmente. Mas se eu coloco-me a favor, eu me disponibilizo. Então vejamos a forma que ele percebia esse aspecto. O apóstolo Pedro, na sua epístola primeira, lá no capítulo 3, ele diz, busque a paz e siga-a. Veja, busque a paz e siga-a. Então, são esses os elementos que nós vamos perceber, tanto na questão 784, que os Espíritos dizem que é preciso algumas vezes que o mal se eleve para que o bem seja, para que se veja a necessidade do bem. É como se faltasse-nos a luz e vivêssemos na escuridão, e aí sentiríamos a falta da luz. É faltar a água e sentirmos sede e valorizarmos depois o elemento água. Então não é que põe o mal para que valorize o bem, é que o mal é a ausência do bem. Se nós percebermos no capítulo 3 do livro A Gênese, os Espíritos nos colocam que o mal é a ausência do bem. Se olharmos o item 6 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, nós veremos também sobre o mal ser a ausência do bem. Então, por que o mal se eleva? Por que é preciso que o mal se eleva? Porque o bem não está sendo feito. E se o mal é a ausência do bem, quando não se faz o bem, o mal se instala. Então ele se eleva no mundo de provas e expiações, não porque Deus o deu, mas porque o bem não está sendo feito e o mal sendo a ausência do bem, o mal se mostra. E aí percebemos o valor do bem. E quando começamos a fazer o bem, o mal desaparece. O mal dissipa. Nós não ficamos lutando contra o mal, mas sim praticando o bem. Então é esse o aspecto que está na questão 784 do Livro dos Espíritos. E é a questão do bem na Terra, quando esses sentimentos refratários da paz, que refratam a paz, forem banidos. Porque eles usam esse verbo banir. O bem só reinará na Terra quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então pensemos nesse aspecto, que nós então perceberemos porque Jesus vivia em paz. E muitos dos apóstolos não. Porque ainda tinham consertos a serem feitos, adequações, melhorias. Mas perceber isso já é um caminho para essa libertação das amarras que não nos permitem vivenciar a paz. Tem uma parábola que diz que em um reino existia um rei muito severo, um rei muito bravo, um rei que não aceitava meias respostas. E quando fazia uma pergunta, a resposta tinha que ser objetiva, imediata e clara. E ele tinha um grupo de sábios que sempre que eram questionados, davam as respostas imediatas, efetivas e claras. E um dia ele pergunta a esses sábios, pede a esses sábios que indicassem para ele qual era o caminho para o céu e qual era o caminho para o inferno. E os sábios não souberam dizer isso a ele e ficaram atemorizados porque seriam punidos. Então eles disseram ao rei, grande rei, tua pergunta transcende nossa sabedoria.
mas não transcende o nosso conhecimento. Pois temos conhecimento que no reino vizinho existe um sábio, mais sábio do que nós, que saberá responder a essa pergunta. E o rei, então, reuniu a sua comitiva, entrou no reino vizinho, foi até a casa do sábio, que ficava numa montanha, abriu a porta, chutando a porta, com os pés ele abre a porta, e o sábio ali sentado, olha aquele rei entrando pela porta, e o rei diz a ele, fale-me agora, qual é o caminho para o céu, qual é o caminho para o inferno? E esse sábio disse a ele, não vou lhe dizer, eu sou o rei. Ele diz, não do meu reino. E o rei desembaiou a espada e colocou no peito do sábio, disse, fale agora. Ele disse, esse é o do inferno. O sábio percebeu que estava recebendo um ensinamento, embaiou a espada, pediu desculpas, sentou-se e disse, ensina-me. Ele disse, esse é o do céu. A prepotência nos leva à queda. A humildade nos eleva. A humildade abre o espaço para essa paz interior. Porque aquele ser que é humilde, ele sabe o quanto ele sabe, mas só mostra quando é necessário. Mas ele sabe o quanto ele não sabe e procura saber. Não tem disputas de egos, não tem disputas de conhecimentos. Então isso permite que a pessoa seja ela mesma conhecida por ela. E isso traz a paz, traz o equilíbrio, a serenidade. Enquanto nós buscarmos a paz em outras pessoas, em outras circunstâncias, nós não encontraremos. Por isso, muitas vezes, as pessoas se frustram em relação à felicidade, em relação à paz, porque buscam-na em outra pessoa. Querem construir uma felicidade em cima de pessoas. Pessoas passam. Pessoas caem. Divaldo, melhor dizendo, Dona Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, num livro pequenininho, livretozinho de bolso, chamado Momentos de Consciência, ela diz assim, não elejas para ti pessoa modelo, pois as pessoas são falíveis. E a queda dessa pessoa não pode significar desestímulo para a tua vida. Perceberam? Então, veja, muitas vezes nós queremos construir a nossa felicidade em cima de pessoas, dizendo, você é a razão da minha vida. A razão da minha vida sou eu viver. Sou eu vivê-la. Eu não posso construir minha vida em pessoas, em coisas. Porque a vida é imortal e as coisas são transitórias. As pessoas passam, vêm e vão. Então, sabiamente, dois filósofos, um desses até tem aí fazenda no seu estado e no seu estado vizinho, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso. Sim. Um desses dois filósofos, Almir Sater, e o outro filósofo, Renato Teixeira, foram dizer claramente no Tratado Existencial Tocando em Frente, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz em si, não é no outro. Então, percebamos esse lado. Percebamos que nós somos os artífices da nossa própria existência. E aí sim, nós teremos uma ligeira serenidade para perceber digamos que um leve esboço do que é a paz interior, do que é essa sensibilidade. Mais uma vez, a doutora Marlene pondera aqui sobre como os tímidos buscarão a paz, né, lá da questão 932 do Livro dos Espíritos, que pergunta por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência. Eles respondem, pela fraqueza dos bons, os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Mas aí eles dão a resposta para essa pergunta, quando eles quiserem, dominarão. Então, quando os tímidos encontrarão a paz? Quando quiserem. Quando qualquer um de nós quisermos. Quando qualquer um de nós quiser. Quando qualquer um de nós. Nós conseguiremos buscar essa paz. A humildade,
é justamente para abrir esse senso de que somos seres, que não somos seres autossuficientes, que precisamos uns dos outros, mas não dependemos uns dos outros. Aí sim nós desenvolveremos essa paz. Cada um de nós, do seu modo, vai desenvolvendo a paz. Vai trabalhando com a paz. A vontade que a Lânia diz aqui, né, que a Teresa também diz, essa vontade que Emmanuel nos fala, que é o elemento gerente da mente, né, que está lá no livro Pensamento e Vida, que ele departamentaliza e diz que a vontade é a gerente, é a que gerencia todas as outras ações. Então é preciso ter a vontade de ter a paz, de buscar essa interiorização. O reino de Deus, né? Quantos exemplos Jesus deu, ou nos deu, mostrando-nos que a questão do equilíbrio é interna, é do ponto de vista interno. As parábolas que nós encontramos lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que são as parábolas do reino, elas vão nos mostrando esse aspecto da interioridade ou da interiorização com os exemplos que Jesus vai trazendo em cada parábola. Da parábola do semeador, da parábola da rede, da parábola da pérola, da parábola do tesouro escondido no campo, da parábola do fermento. São 5 parábolas que todas elas falam de interioridade. Todas elas falam desse aspecto. Não, aquele que saiu ao mar e pescou peixes grandes e pequenos. Pesca-se peixe dentro da água. Semeou uma semente, semeia-se a semente dentro do suco. É no suco que se semeia a semente. Encontrou uma pérola, a pérola se encontra dentro de uma ostra. Colocou o fermento na massa, o fermento age dentro da massa, de dentro para fora. O tesouro foi encontrado dentro do campo. Então vejam, em todas as parábolas, nas 5 parábolas, até nas 6, do joio e do trigo também, são 6 parábolas, o que nós temos ali são os elementos de interioridade dentro. Então nos mostra com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro, ou entre, em outras traduções, de vós. Então é algo que nós temos que tirar, não é colocar. Ou seja, a paz eu não coloco-a em mim. Eu faço com que ela brote, com que ela nasça, com que ela surja de mim. Então não é algo de fora que eu ponho para dentro, é algo de dentro que eu coloco para fora. Então nós estamos buscando o caminho errado. Nós estamos buscando o caminho de volta quando seria o caminho de ida. Então nós queremos encontrar a paz lá fora e ela é encontrada aqui dentro. Eu quero trazer a paz e colocá-la em mim, quando eu devo tirar de mim a paz e colocá-la lá fora. Então é interessante essa fala da Simone, né? Ela diz o texto da questão 614 do Livro dos Espíritos, né? E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. É a última frase da resposta da questão 614 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta o que se entende por lei natural. Eles respondem: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Mostrando-nos, então, que é algo que está dentro. A lei de Deus, o reino de Deus, está dentro. Então, por que não fazer esse trabalho interior? Aceitando a nossa parte sombra. Aceitando a parte sombra. Mas fazendo brilhar a parte luz. Nós não precisamos estar prontos para trabalhar. Nós precisamos trabalhar para ficar prontos, para ficarmos prontos. O trabalho é que nos edifica. Então, eu não posso alegar a falta de capacidade. Não posso me esconder, né, por essa falta de capacidade, como falamos no último domingo, salvo engano, no capítulo 58, lá do livro Vinha de Luz. Salvo engano, 48, desculpa, 48.
capítulo 48 do 40. Vinha de Luz, que é justamente nesse sentido, né? Colaboremos. Então, colaboremos conosco mesmos. Né? Cada um colabore com si mesmo, no sentido de aceitar, ou apesar dos erros, continuar, seguir e perceber que nós somos o que somos, mas podemos ser o que nós quisermos. Então, só depende de nós. Só depende de nós. Essa frase que o Fábio traz, né, lá do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, né, o busque a paz e siga, esse segui-la é o vivenciar. Agora, a gente ainda fica buscando a paz num exercício externo, no ambiente externo, nas pessoas. Aí vai ser difícil encontrar a paz, porque estamos mergulhando no lago errado, no rio errado, vamos dizer assim. Pescando no lago errado, né? Pescando Simão, no lago uma errado. coisa que nós percebemos muito hoje em dia é a ansiedade, né? Por isso que é importante falar o que é a paz. Porque muitos de nós procuram a paz, às vezes até num medicamento, né? Para acalmar essa ansiedade. Porque nós somos, assim, levados constantemente a ter uma necessidade do supérfluo, né? E isso vai nos desgastando se a gente não tiver atenção, se a gente não estiver focado, saber onde realmente está o nosso tesouro, porque ali vai estar o nosso coração. Se a gente pudesse ter uma poção de paz, nós não temos, mas nós temos uma receita. Poderíamos dizer que quando a gente conseguir seguir aquela gradação de virtudes do Sermão do Monte, ao final dele nós encontraremos a paz, aquela paz duradoura, aquela paz que ela não é fácil de ser roubada, digamos assim. Vamos lá. Primeiro, o aspecto da ansiedade. Às vezes, sim, precisamos de medicamentos, porque pode ser patológico. É preciso que procuremos os profissionais da área da saúde especializados nesse ponto, né? Os psicólogos, os psiquiatras, procurar, porque há momentos em que a ansiedade não é só uma expectativa em excesso, ela é algo do campo psicoemotivo somático. Então, Sim. é necessário que se busque ao auxílio especializado, que se busque a ajuda especializada, para que possa, sim, por meios medicamentosos, quando for o caso, recuperar as questões do equilíbrio. Então, muitas vezes, os ansiolíticos são necessários. Muitas vezes, os antidepressivos são necessários. Muitas vezes, os antidistônicos são necessários, mas sempre receitados pelos profissionais da saúde, mas sempre orientados pelos profissionais da saúde. Então, é preciso que nós resguardemos esse aspecto. Do outro lado, quando não patológico, quando não por quaisquer questões de ordens fisiopsicossomáticas que sejam, mas nós podemos trabalhar com os sentimentos, sim, com essas sensações, com essa busca do necessário e do supérfluo, porque, veja, o que é o necessário, aparentemente redundante? O que é o necessário? É o que eu preciso. E o que é o desejo? É o que eu quero. Desejo é o que eu quero. Necessidade é o que eu preciso. Nem sempre o que eu quero, eu preciso. E muitas vezes nós nos desequilibramos pelos desejos, por causa dos desejos, não por causa das necessidades.
desejos por força de convenções sociais, por exemplo, o consumismo, o desejo de ter, o desejo de ter mais, o desejo de ter mais ainda, o desejo de ter sempre mais, como numa letra de música, né, que diz eu quero sempre mais, preciso sempre mais de ti, né, dizia a letra da música, veja, é da outra pessoa ainda, está tirando mais, é da outra pessoa. Então, percebamos que é preciso que nós criemos a justa medida, que esses supérfluos podemos tê-los, sim, mas desde que o custo não seja alto, ou seja, não custe a minha paz interior. Sim. E muitas vezes o supérfluo nós queremos adquiri-lo para prestação de contas, para prestar contas aos outros, para dizer, está vendo? Eu tenho. Está vendo? Eu posso comprar. Só que muitas vezes eu não posso, mas compro. E depois gero os estados ansiosos porque não consigo pagar. Entro numa ciranda financeira. Quem nunca, né, Simão? Então, é preciso que nós observemos esse sentido. Eu brinco muito dizendo assim, se você quiser um exemplo prático, filosófico, para distinguir o necessário do supérfluo, é só entrar no supermercado. Quando você entra no supermercado, tudo que estiver nas pontas de gôndola é supérfluo. Tudo que estiver lá no fundo é necessário. Proteínas estão lá no fundo. Cereais, tudo lá no fundo do supermercado. Você tem que cruzar um corredor de supérfluos para chegar no necessário. Aí você olha na ponta da gôndola, estão os chocolates, os bombons, as bolachas recheadas, os wafers recheados. Estão todos ali. Aí você começa da ponta da gôndola para o fundo. Você vai enchendo o carrinho de supérfluo, de desejo. Aí você chega lá no fundo para pegar o cereal, a proteína, não tem espaço, porque o carrinho ficou cheio de supérfluo. Mas se nós começarmos do fundo e colocarmos o necessário primeiro, vai sobrar um pequeno espaço para o supérfluo. Então nós podemos ter o supérfluo, desde que o necessário esteja ajustado. Sim. Desde que o necessário seja vivenciado. E aí nós temos o exemplo do supérfluo e do necessário naquela passagem de Marta e Maria. Quando ali em Betânia, na casa das duas, estava Jesus conversando com as duas, ensinando as duas. E Marta sai daquele momento do ensino e vai cuidar dos afazeres da casa, cuidar dos afazeres domésticos. Aqui em Minas, nós diríamos lavar os trem, né? Se fosse aqui em Minas. O que você vai fazer? Vou lavar os trem. Sem plural, porque trem em Minas não tem plural, é sempre no singular. É um trem, dois trem, três trem, quatro trem, não tem plural. Trem mineiro é sem plural. Para economia, mineiro é muito econômico. Para quem gastar uma letra, se são dois, já está claro que é plural. Então, para que colocar mais uma letra no trem? Né? Mas voltemos. Então, naquele momento, Marta estava cuidando dos afazeres. E chegou um ponto que ela vira-se para Jesus e fala, Senhor, não vês que estou aqui atarefada, assoberbada, e Maria nada faz senão te ouvir? Despeça para que ela possa me ajudar. E Jesus diz para ela assim, Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte. Aquela que nunca lhe será tirada. A necessidade era adquirir o conhecimento para viver melhor. E não cuidar dos afazeres. Aquilo, cuidar dos afazeres, era circunstancial. Naquele momento não era necessário, depois seria necessário, mas naquele momento não. Então, muitas vezes, nós vivemos atabalhoadamente. Né? Tem um ditado mineiro que diz isso, né? O homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Ele não vive. Né? Então, percebamos esse sentido. No outro aspecto que você coloca, naquela ideia de um desenvolvimento de virtudes no Sermão do Monte, em que Jesus nos coloca
escala de 7 virtudes, nas 9 bem-aventuranças, 7 delas sequenciadamente são escalas de virtude que nós podemos inferir que são escalas crescentes, ou é uma escala crescente de virtudes, em que se começa pela primeira virtude, a humildade, como sendo o primeiro degrau nessa escala ou nessa escada ascensional, né, de virtudes, a humildade, quando Jesus dizia bem-aventurados os pobres pelo Espírito, e que é a lógica da humildade. E como se nos dissesse que sem a humildade não angariaríamos nenhuma outra virtude. Depois vem, na sequência, um segundo degrau, chamando-nos a atenção para a resignação, para o aspecto de resignar-se, mostrando-nos que aquele que não se resigna, ele não se adapta ao viver, mas é preciso, para que haja resignação, primeiro se tenha a humildade. Então, um coração humilde se resigna ante as dificuldades. Quando diz Jesus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esses 2 degraus galgados, humildade e a resignação, permite-nos desenvolver a paz interior. Quando Jesus diz no 3º degrau, na 3ª bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansuetude e paz. Então, ali, naquele momento, Jesus está como a nos dizer que esse senso interior, esse equilíbrio interior, a paz, ela só vai decorrer se a humildade já estiver em franco desenvolvimento e a resignação também. Porque aquele coração que não é humilde, ele não se resigna ante as dificuldades, ele lamenta, ele questiona a providência. Então, quando aquele coração se resigna, calçado na humildade, há o ambiente para a paz, que é a 3ª bem-aventurança. E assim se fazendo, esse ambiente de paz, calçado na resignação, sustentado na humildade, desenvolve-se um senso de justiça que seja justo e não justiceiro. Uma justiça justa, não uma justiça justiceira. Por isso que vem o sentimento de justiça, a virtude da justiça, como 4º degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Para assim, desenvolvendo, subir um 5º degrau, que é a misericórdia. O aspecto da compaixão, a virtude da compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos. E assim, fazendo a misericórdia, a compaixão sendo desenvolvida, calçada na justiça, sustentada efetivamente na mansuetude da paz e alavancada na resignação e na humildade, pode-se ter a pureza de coração. Ou seja, enxergar as coisas boas dos outros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí atinge-se esse degrau máximo, que é a pacificação. Não é a paz. O 7º degrau é bem-aventurados os pacificadores. Aí percebamos, no 3º degrau temos bem-aventurados os pacíficos. E no 7º, os pacificadores. Não tem como ser pacificador se não for primeiro pacífico. Em outras palavras, ninguém dá o que não tem. Então é preciso que eu desenvolva a paz, ser pacífico, para que eu possa depois, com mais 2, 3 virtudes, ser pacificador. O que é ser pacífico, ser pacificador? Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é promover o bem. Então essa é a lógica da escala ascensional das virtudes, que sim, leva-nos a desenvolver o sentimento, o senso de paz, e leva-nos a pacificar. E é interessante observar que nesse último degrau, nessa última escala, bem-aventurados pacificadores, é diferente a recompensa, a consequência dos pacíficos. No 3º degrau, a recompensa aos pacíficos é herdarão a terra.
herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem envergou esse título? Esse é o Filho de Deus, embora todos sejamos. Mas quem envergou esse título? O Cristo. Porque ele era o pacificador. Ele pacificava. Porque ele tinha paz para pacificar. Teresa, acho que a Lâmia, aliás, a Teresa comentou aqui sobre no supermercado, eu comprando supérfluo. Compro, Teresa. Os supérfluos que eu citei aqui, as bolachas recheadas, os wafers, principalmente o wafer de abacaxi, eu compro sim esses supérfluos e adoro comê-los. Não, que ninguém nos ouça, né? Ninguém nos ouça. Mas eu adoro esse supérfluo também. Então eu compro sim o meu supérfluo. Mas eu começo do fundo, né? Agora, quando você estava narrando, hã? quando você estava narrando a questão da gôndola do supermercado, eu fiquei rindo aqui e pensando comigo, quer saber o que é uma compra no supermercado só de supérfluo? Vai com criança, porque só querem comprar bobeira. Mas aí que tá, você já Pelo percebeu que menos aqui em casa é assim. as bobeiras das crianças ficam a 80 centímetros do chão? As prateleiras que estão as coisas mais, as guloseimas que crianças enxergam, elas são mais baixas e são iluminadas para chamar a atenção. O supérfluo tem que ser assim muito, como é que eu falo muito extrovertido, né? O supérfluo ele tem que fazer propaganda demais. Agora o necessário fica quietinho lá no fundo e você vai lá, pega o cereal, ele fica lá no escurinho, pega o cereal, pega a proteína. O necessário não dá trabalho. O supérfluo é que é trabalhoso. E aí a Lâmia nos traz ali, ela citou antes, bem antes, a questão da oração de São Francisco. Essa oração, originalmente, ela era chamada oração pela paz. Ela não era chamada oração de São Francisco. Essa oração ela foi encontrada em 1918. Antes de 1918, ninguém sabia dessa oração. Ela era uma oração que foi encontrada ao término da Primeira Grande Guerra. Quando se terminou a Primeira Grande Guerra, encontraram essa oração. Então, muitos dizem que é uma oração que não foi cunhada por São Francisco. Outros dizem sim, que ela foi cunhada, só foi encontrada depois. Mas ela se chamava oração pela paz. Mas os dizeres dessa oração são tão franciscanos, são tão próximos ao pensamento franciscano de Francisco de Assis, que passaram a chamá-la, em vez de oração pela paz, de oração de São Francisco, a partir lá de 1918. E é justamente esse conteúdo dessa oração que nos dá essa ideia de que a paz é algo que nós desenvolvemos. Porque observemos a oração. Lá diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ele não diz assim, Senhor, trazei a mim a tua paz. Ele diz, fazei de mim um instrumento da tua paz. Aquele que ora está dizendo que ele é que vai que quer promover a paz. Aquele que ora é que está dizendo, olha, eu quero ser o instrumento da paz. Não é a paz chegando até mim, é a paz saindo por mim. Vejam, só o começo da oração já nos faz pensar se vamos continuar orando ou não. Porque se eu não tenho a disposição de promover a paz, como que eu continuarei com essa oração? Se logo na primeira frase eu já estou assumindo a responsabilidade de ser eu, de ser aquele que ora, ser o instrumento da paz. Então, vejam como é importante nós observarmos o teor daquilo que nós falamos e lemos. Da mesma forma, é o Pai Nosso, que não é objeto da nossa conversa. Se nós prestarmos bem atenção, não é tão simples orar o Pai Nosso, no aspecto de cumprimento da fala. Então, na oração de São Francisco, está lá, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E aí, aquele que ora coloca as condições, melhor dizendo, coloca as situações e a forma de agir.
Então ele diz lá, né, onde houver ódio, que eu leve o amor. Veja, onde houver ódio, que eu leve o amor. Mostrando que é preciso levar o que falta. Levar o que vai dar a mudança de conceito, de sentimento. Então, onde houver ódio, eu não posso ser indiferente. Eu preciso levar o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantas vezes nas discórdias eu levo mais fermento para as discórdias e não união? Muitas vezes levar a união numa discórdia é ceder. Ceder. Você na live de domingo falou uma frase que me chamou muita atenção, que é: a gente tem que conversar, procurar o diálogo onde há convergência, onde A há partir dos pontos da divergência, convergência, né? exatamente. Onde há divergência, não adianta a gente querer estabelecer um diálogo, porque vira discussão, porque um vai querer convencer o outro do seu ponto de vista. Exatamente. Por isso é Então, que é isso, preciso perceber esse aspecto da união, que não é uniformização. Perfeito, bem colocado por você, é esse o sentido, né? E a oração segue trazendo esses pontos contrários, não no sentido de contrapostos, mas no sentido de faltantes. Aqui a Ana Maria Cortes, ela fala da música do Nando Cordel, né? É muito interessante, né? Ele diz, nessa letra da música, se não me falha a memória, ele diz: a paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Veja só. Veja que perfeição dessa música do Nando Cordel. Salvo engano, é essa a letra, salvo engano. Então, percebamos essa lógica, né? E trabalhar. Veja, o erro para levar a verdade não é corrigir numa forma que diminua a outra pessoa. A verdade, dizia Marilena Chaui, a verdade não pode escandalizar. Veja que interessante essa fala dela, dessa filósofa brasileira, Marilena Chaui. A verdade dizia, não pode escandalizar. Pois não. Chico dizia que colocar uma gota de verdade num litro de amor. Exatamente. Quando você for falar, coloque uma gota de verdade num litro de amor e fale, né? Então é esse o aspecto, né? Francis Bacon, ele dizia que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E muitas vezes nós queremos levar a verdade ao erro, né, para os erros, para consertar os erros, aviltando os sentimentos alheios, diminuindo as outras pessoas. Então, como que nós teremos paz com esse sentimento de aviltamento dos valores alheios, de diminuir os valores alheios? Então, é importante nós percebermos que não há outro autor para esse enredo das nossas vidas que não seja nós mesmos. Sim. O enredo das nossas vidas é composto por nós, sob os auspícios da espiritualidade amiga, sim, mas nós traçamos os nossos caminhos. Então é preciso que nós façamos por desenvolver isso em nós. Sim. Aqui a doutora Marlene coloca, depende da maneira como se diz a verdade. Sim, depende da maneira como se diz. Até mesmo numa ligeira conversa, nós podemos trocar algumas palavras que amenizam um pouco o assunto. A palavra discordo e a expressão penso diferente, penso de maneira diferente, dizem a mesma coisa, mas têm sentimentos diferentes nas reações. Sim. Se eu digo discordo de você, a sua reação é mais agressiva. Se eu digo eu penso de maneira diferente, a sua reação é interrogativa. Como você pensa? Então veja, é esse aspecto que nós precisamos pensar. Então não é filosófico, não é uma questão, isso é uma filosofia. Não, não é filosófico no sentido
etéreo que se dá essa palavra, no sentido teórico que se dá essa palavra, que se dá a essa palavra, mas no aspecto prático, no aspecto prático. Criamos um ambiente que reflete o sentimento que nós temos. É isso que nós precisamos perceber. O ambiente físico é reflexo do nosso ambiente interno. Não tenho dúvida disso. Há silêncios que são muito barulhentos, porque são silêncios erigidos em raiva. Então, tem-se pessoas que são muito barulhentas, caladas, porque tem um barulho interno, uma raiva, aquilo exala. Então, quando eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, não deixa eu trabalhar, que eu não aguento ir para casa. Não, eu gosto de ficar muito tempo aqui trabalhando, porque, nossa, o ambiente em casa é ruim. Mas pensemos, quem constrói esse ambiente? São os moradores, são os que residem. Sou eu que estou ali. Sim. Será que o ambiente é que é ruim? Ou a minha forma de agir é que é ruim? Porque eu me lembro do filme O Mágico de Oz, em que a personagem lá, como é que ela chamava? Dorothy, né? Dorothy. Ela encontra a bondosa fada do oeste com a do leste, a maldosa do norte, né? Mas ela encontra, tentando seguir os caminhos, os tijolos amarelos, e aí, depois de tudo, para ela voltar para casa, essa fada do leste, do oeste, ou sei lá, do norte ou do sul, de algum dos pontos cardeais, essa fada, ela diz para Dorothy, feche os olhos, bata 3 vezes os calcanhares e diga, não há lugar melhor no mundo do que a minha casa, por 3 vezes. Não há lugar melhor no mundo do que a minha casa, não há melhor lugar no mundo do que a minha casa. E ela desperta em casa. Então é preciso que nós percebamos isso. O ambiente nós criamos. André Luiz chama isso de hálito mental. Lá no livro Os Domínios da Mediunidade. Hálito mental. Então cuidemos para que os nossos hálitos mentais não sejam assim excessivamente acebolados, né? Sejam mais suaves, né? Sejam com aromas melhores esse hálito mental. Porque senão nós criaremos esse ambiente que nos destrói, nós mesmos nos destruindo. Então, essa é a ideia da paz. É quando nós conseguimos, aí sim, encontrar no ambiente externo, porque nós colocamos pelo ambiente interno. Aí a praia pode me dar tranquilidade, porque eu já chego lá com a tranquilidade em potencialidade ou em potencial em mim mesmo. A montanha pode dar uma tranquilidade, embora dê uma canseira danada para subir, mas dá uma tranquilidade. Né? Os rios aí, mato-grossenses, do sul, né? Podem nos trazer a tranquilidade naquelas águas calmas, né? Que imaginamos a chalana passando pelas águas calmas, né? Nas águas serenas vai levando o meu amor. Né? No Rio Paraguai. Desde que eu tenho amor. Né? Desde que eu tenho amor para ser levado, desde que eu cultive tudo isso. Então, eu creio que nós precisamos pensar nesse sentido, Jair. O que nós podemos fazer para a nossa paz? O que nós podemos fazer para a nossa paz? Muitas vezes, é evitar as discussões. A Leia, minha esposa, ela sempre diz assim, melhor do que ter razão é estar bem. Melhor estar bem do que ter razão. Então, quantas vezes nós ficamos mal porque discutimos, querendo ter razão. Eu me sinto mal porque estou discutindo por querer ter razão. Então, pensemos nisso. Calculemos o preço que nós pagaremos, se vale a pena o preço da desarmonia, se vale a pena o preço da ansiedade, se vale a pena o preço do enraivecimento. É isso que nós temos que olhar. E perceber, então, que não é algo difícil.
porque é algo que nós vamos fazer e não os outros. Agora, Sim. significa que eu estarei em paz e triste? Sim, sem problema nenhum. Eu estou em paz, mas triste. Triste com um acontecimento. A tristeza vem de fora para dentro. A felicidade é de dentro para fora. Então eu posso ser feliz e estar triste. Então é preciso perceber que estar em paz não quer dizer que eu não terei tristezas, que eu não terei dificuldades, quer dizer que eu terei uma atitude ante a essas questões. Sim. Uma atitude mais equilibrada, que me faça bem. Porque se os outros já não estão me fazendo bem, por que que eu, então, vou me fazer mal? Então, nem que seja por excessivo amor próprio, para não falar egoísmo, façamos o bem a nós. Para que Sim. fazer o mal a nós mesmos? Confiar que não estamos sozinhos, né, Simão? Não, cercados por uma Essa nuvem de testemunhas, confiança, dizia Paulo. não estamos sozinhos, nem desamparados. Meu amigo, a hora nos cobra, né? Antes que o Instagram nos derrube, eu não sei como que está a situação, se estão Não liberando derruba mais, mais de não. uma hora. Fica. Então você pode continuar falando aí, Não. Aí não é o Instagram que nos derruba, são as pessoas que já vão nos derrubar. Né? nos abandonando. Já Eu vou cansar as tinha, eu pessoas. anotei, eu anotei aqui alguns exemplos de pacificadores, porque apesar de estarem de ser já um dos últimos degraus, é importante a gente ver o modelo, né, esses seres que já estiveram aqui conosco e nos trouxeram tanto aprendizado com sua simplicidade. Então, lutaram por um ideal sem guerra, né? Sem derramamento de sangue, podemos dizer assim. Então, a primeira que eu anotei aqui foi Maria Teresa de Calcutá, né? Com toda a sua simplicidade, chegou a negociar com fornecedores, olha só, para constituição lá do hospital, para atendimento aos mais necessitados, e fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, que perpetua até hoje. Francisco de Assis, também, com toda a sua simplicidade, fundador da Ordem dos Franciscanos, né? Ele tinha todo um ideal. O nosso querido Chico, né? Vejamos o exemplo de Chico. Não temos relatos do Chico se desequilibrando, ficando irritado. Então, ele só serviu durante toda a sua vida. Mahatma Gandhi, que libertou toda uma nação de um jugo, né, sem também a violência. Martin Luther King, que libertou uma raça, né, porque ele tinha um sonho e esse sonho ele se tornou realidade. E por fim, Nelson Mandela, né, que também é outro grande vulto aí que esteve conosco, né, e que nos ensinou a amar. Então, meu amigo, nós temos muitos modelos. E Jesus, né? Que Jesus foi todo amor e bondade. O, o maior exemplo que nós temos, o nosso mestre, guia e modelo. Eu agradeço muitíssimamente, nós do Trilha, agradecemos muito a sua generosidade, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, trazendo, dividindo esses conhecimentos, porque o conhecimento é o que nos liberta, né? Que nos ajuda nessa evolução. Gratidão, e como eu tenho uma parte mineira, vou roubar também a sua fala, que Deus lhe pague, porque somente Deus para lhe pagar por todo o bem que você contribui, que você semeia no seu dia a dia em prol da divulgação do Evangelho de Jesus. Jane, eu que agradeço a vocês. Né? Eu já disse no início, Trilha, eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho de vocês, o quanto vocês se dedicam. E para mim é que é uma gratidão, uma alegria e uma honra poder participar com vocês aqui, né, nesse bate-papo, né, que vocês conduzem com tanto carinho, com tanto afeto. Então, vocês não têm nada que me agradecer, pelo contrário, eu aqui preciso de agradecer a vocês. E
rogando ao nosso Criador que mantenha vocês sempre fortalecidas e fortalecidos nesse trabalho, né, que vocês empreenderam, né, porque é um trabalho que tem começo, mas não se vislumbra fim para esse tipo de trabalho, né? O verbo trabalhar, nesses casos, tem que ser conjugado numa forma de gerúndio, né? Trabalhando. Então, Sim. vocês vão estar sempre com esse trabalho, né? E o tema, né, que vocês escolheram, peço desculpas se porventura eu não o desenvolvi na forma que vocês esperavam, né? Peço desculpas se Imagina. caso isso tenha ocorrido. E tendo outra oportunidade, você pode ter certeza que para mim continuará sendo uma alegria estar aqui com vocês. E nesse rol aí dos pacificadores, a gente pode colocar as Marias, os Joões, os Josés, os Pedros, os Antônios, as Josefinas, ou seja, todas aquelas pessoas anônimas, pessoas que nós não conhecemos e que fazem belíssimos trabalhos de paz, belíssimos Sim. trabalhos de desenvolvimento da amorosidade. Então, são várias pessoas que não se nominam, mas deixam uma esteira de paz, de amor por onde passam, onde estão e para onde vão. Então, são pessoas que nós também precisamos perceber, porque olhando-as na rua, a gente percebe muitas que podem nos transmitir essa paz. Então, que Deus Verdade. continue abençoando todas essas pessoas, todos esses que desenvolvem um trabalho em prol do soerguimento humano, em prol da felicidade alheia, da alegria alheia. E, com certeza, muitos trazem tristezas, mas mantêm-se em paz, né, apesar das tristezas. Então, sigamos, né, essa ideia, né, que Gandhi nos colocou de a paz é o caminho. Então, que sigamos esse caminho, o caminho da paz. E que Deus abençoe a todos que estiveram aqui, estão aqui conosco, a vocês. E não deixo de agradecer, como sempre agradeço, né? Porque eu acho que é a forma que eu consigo colocar o sentimento que realmente eu penso. Deus lhes pague. Deus lhes pague por esse carinho, por essa cordialidade e por essa atenção. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço a todos que estiveram conosco. Tenham uma boa noite, uma noite de paz. Aproveitem já para ir colocando a consciência em revista, né? Na construção dessa paz. Um grande beijo no coração de todos. Boa noite.